Oi, oi pessoas, tudo bem? Aqui é a Vit. Estou voltando para o canal para mais um tutorial, dessa vez muito pedido, que eu postei no Twitter e assim, bombou bastante, muita gente amou e quis o tutorial o mais rápido possível, então eu me apressei e gravei logo, que é a mini Draculaura. Olha que coisinha mais fofinha. Eu entendo a fama e o sucesso dela, porque ela é muito preciosa, gente, muito fofa. E não sei se vocês sabem, mas eu fiz uma versão dela um pouquinho maior pro Instagram. Eu vou colocar a foto dela aqui e o link tá na descrição também, tá? É uma receita gratuita que eu fiz para o Instagram e aí eu pretendo gravar um dia ela também para trazer aqui pro YouTube, tá? Mas por enquanto ela está disponível no meu Instagram de forma gratuita. E aí eu resolvi fazer a mini Draculaura também, que ficou muito fofinha, muito bonitinha. E eu tenho aqui 4 dessas mini comigo, porque eu recebi encomendas dela. Então, eu estou produzindo aqui e em meio da produção eu já resolvi gravar o vídeo, né, que ficou muito fofinho. Inclusive essa base aqui, que essa daqui está usando, tem aqui no canal também, tá? Vou deixar o link aqui pra vocês. E então a gente vai aprender a fazer ela, que ficou aí mais ou menos com 8, 9 centímetros, tá? E a lista de materiais e de pontos que eu utilizei para fazer ela vai estar aqui tudo na descrição, tá? Então é só clicar aqui e conferir que vai estar tudo aqui na descrição. E alguns links também importantes para comprar, tipo algumas pedrinhas como coração, que tem no rostinho, na bota dela, umas meia pérolas. Eu vou deixar tudo aqui na descrição, tá? E eu pretendo também trazer outras minis Monster High, tá? Eu já tenho de plano, assim, gravar a Laguna, a Claudine e a Cleo, por enquanto, que foram algumas encomendas que eu recebi. E aí, enquanto eu faço as encomendas delas, eu já vou gravar o vídeo também. Então, esperem que logo vamos ter mais. E aí, se você tiver alguma sugestão de alguma mini Monster High pra eu fazer aqui pro canal, deixa aqui nos comentários que eu vou anotar tudo e vou trazendo, tá? Pretendo voltar ao canal com muitos vídeos, já tenho outros personagens que eu quero fazer, sem ser de Monster High também, tá? Então, comenta aqui o que você quer ver por aqui, que eu vou anotando tudo, porque agora a gente já tá no último mês do ano, e ano que vem eu quero postar muito mais aqui no canal do que eu postei esse ano. Então, é isso, tá? Deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal pra você não perder nada, ativa o sininho de notificações e fica de olho na comunidade também, que eu tô sempre postando alguma coisa por lá. E é isso, vamos para o tutorial! Vamos começar com fio rosa fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora nós vamos fechar o anel mágico. E agora, na segunda e terceira carreira, nós vamos repetir esses 6 pontos baixos, fazendo então 2 carreiras retas. E ali no primeiro ponto, a gente já coloca o marcador para não se perder. Então, chegando aqui no final da terceira carreira, a gente corta aquele fio que tá vindo do anel, para ele não atrapalhar mais. E agora, na quarta carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 9 pontos no final dessa carreira. Chegando no final dessa carreira, a gente vai cortar e trocar para o fio cinza escuro. E agora, na carreira 5, a gente vai fazer pegando apenas na alcinha de trás do ponto e vamos fazer 9 pontos baixos. E ali a gente já faz escondendo aqueles fios da troca de cor.
Chegando aqui no final dessa carreira, a gente corta o excesso e coloca o restante ali pra dentro. E agora, na carreira 6, nós vamos repetir esses 9 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Mas nessa carreira, a gente vai pegar as 2 alcinhas normais. E aqui, chegando no final da perninha, a gente precisa fazer 2 iguais, tá? A primeira a gente vai cortar o fio e na segunda não. Então, agora a gente vai unir a primeira perninha com a segunda, fazendo apenas um ponto baixo, sem correntes. E agora a gente vai continuar fazendo pontos baixos ao redor das 2 pernas. Como cada perna tem 9 pontos, no final dessa carreira a gente vai ficar com 18 pontos. Então, chegando aqui no final dessa carreira, a gente vai puxar aquele fiozinho ali que sobrou, cortar o excesso e colocar o restante ali pra dentro. E agora, nós vamos repetir esses 18 pontos nas carreiras 8 e 9, fazendo 2 carreiras retas. Chegando aqui no final da carreira 9, nós vamos tirar o marcador e vamos caminhar 9 pontos. Esses 9 pontos a gente não vai contar como carreira nem como nada, eles servem apenas pra gente fazer a troca de cor na parte de trás do corpo da boneca. Então, chegando aqui no 9º ponto, a gente vai cortar o fio, porque agora nós vamos trocar para o fio pink. Então, vamos inserir aqui o fio pink e vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo, pegando apenas na alcinha de trás do ponto. E essa carreira a gente não vai contar. Agora sim, na carreira 10, nós vamos pegar apenas na alcinha de trás do ponto e vamos fazer 18 pontos, já arrematando aqueles fios ali da troca de cor.
Chegando aqui no final, a gente corta o excesso e coloca o restante ali pra dentro. Agora, na carreira 11, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 15 pontos no final dessa carreira. Agora, nas carreiras 12 e 13, nós vamos repetir esses 15 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 2 carreiras retas. Por fim, na carreira 14, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 12 pontos no final dessa carreira. Chegando aqui no final, a gente corta o fio, porque a gente vai trocar pro fio da cor da pele dela. E antes da gente começar a cabeça, a gente vai colocar enchimento. Então, vai colocando enchimento aos pouquinhos, bem de pouquinho, tá? Em cada pedacinho, pra poder preencher nos espaços e não ficar umas bolotas de enchimento dentro da boneca. Então, depois da gente colocar o enchimento aqui, a gente vai voltar ali e agora vamos trocar para o fio rosa, aquele bem clarinho, tá? O mais clarinho que tiver para fazer a pele dela. E aí, a gente vai começar fazendo a carreira 15 aqui, fazendo 12 aumentos, fazendo um aumento para cada ponto de base. E no final dessa carreira, a gente vai ficar com 24 pontos. Então, chegando aqui no final da carreira, a gente vai cortar aquele excesso de fio e colocar o restante ali pra dentro. E agora, na carreira 16, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 30 pontos no final dessa carreira. Agora, na carreira 17, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 36 pontos no final dessa carreira.
E agora, da carreira 18 até a carreira 23, nós vamos repetir esses 36 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 6 carreiras retas. Então, terminando aqui até a carreira 23, agora a gente precisa posicionar os olhinhos. Então, vamos contar ali entre as carreiras 19 e 20 e vamos marcar ali com a agulha a posição dos olhos, tá? Eles devem ficar mais ou menos aí 5 pontos de distância um do outro. E aí, com a ajuda da tesoura, eu vou abrir o buraquinho ali para poder encaixar o olho. E aqui, antes de colocar as travas, a gente vai bordar a parte branca do olho. Então, é só inserir ali, tá? Na parte superior ali no meio do olhinho e depois na parte inferior também no meio do olhinho. E fazer a mesma coisa do outro lado ali. E aí, a gente precisa deixar essa alcinha bem grande assim, tá? Não puxa ela, ela vai ficar assim, pra gente poder colocar as travas. Faz a mesma coisa do outro lado. Então, deixa assim essas duas alcinhas, coloca as pontinhas pra fora e agora sim, nós vamos colocar as travas. Aqui eu estou utilizando esse trava-olhos da Leila Arte, que ele é maravilhoso, ele tem duas entradas, uma maior e uma menor. Então, vou usar essa menor aqui e é só apertar ali a travinha que ela já encaixa no olho. Agora sim, a gente vai puxar as duas pontinhas ali pro bordadinho branco ficar ali em cada lateral de cada olho. E aí, pra finalizar, é só dar um nozinho com essas pontas ali pra dentro. É importante fazer isso antes de colocar as travas, porque como essas travas são côncavas, depois fica muito difícil de fazer esse bordado. Agora, vamos dar prosseguimento aqui na cabeça. E agora, na carreira 24, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando aí com 30 pontos no final dessa carreira. Na carreira 25, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 24 pontos no final dessa carreira.
Na carreira 26, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira. Na carreira 27, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, ficando com 12 pontos no final dessa carreira. E para finalizar, na carreira 28, a gente vai fazer apenas 3 diminuições. Então, terminando aqui as 3 diminuições, vamos cortar ali o fio, deixando um tanto para a gente poder arrematar. E agora sim, a gente vai colocar enchimento na cabeça. Então, para colocar o enchimento, eu gosto muito de utilizar um palito de churrasco, porque ele empurra o enchimento ali e vai compactando ele dentro da peça. Então, por esse buraquinho que ficou, a gente vai preenchendo ele com o enchimento bem aos poucos para a cabeça ficar bem redondinha. E agora, para finalizar a cabeça, a gente vai fechar o buraquinho ali com a agulha de tapeçaria, fazendo o anel mágico invertido. Então, é só passar a agulha sempre na mesma direção, de baixo para cima, apenas na alcinha de fora. Chegando no final, é só puxar com cuidado e arrematar. E aqui, para esse fiozinho não ficar saindo do lugar, passar um pouquinho de cola ali no cantinho do olho e colar ele ali. Agora nós vamos começar a fazer a saia. E a gente vai voltar naquelas alcinhas em cinza que sobraram no corpinho. E a gente vai fazer um aumento para cada alcinha dessa, tá? Então, a gente vai fazer aí 18 aumentos, ficando com 36 pontos no final dessa carreira.
Chegando aqui no final dessa carreira, a gente fez aqui os 36 pontos, né, os 18 aumentos. Vamos cortar aquele excesso de fio ali do começo. E agora, nas carreiras 2 e 3, nós vamos repetir esses 36 pontos sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 2 carreiras retas. Chegando aqui no final da terceira carreira, a gente pode cortar o fio e arrematar. E agora, naquela mesma carreira ali, onde sobraram as alcinhas rosa, a gente vai inserir ali, encontrando o meio, tá? Encontra o meio do corpinho e insere a agulha ali, tá? Então, a gente vai começar ali fazendo 2 correntes. E agora, nas próximas alcinhas, nós vamos fazer 2 meio pontos altos. Então, na primeira alcinha, 2 correntes, na segunda e terceira alcinha, um meio ponto alto para cada alcinha. E agora, a gente precisa fazer 12 pontos baixos, fazendo ponto baixo ali ao redor, até sobrar 3 pontos no final. Então, chegando aqui no final, sobrando 3 pontos, nós vamos fazer 2 meio pontos altos. Para finalizar, nós vamos fazer 2 correntes e prender ali dentro do último pontinho que sobrou com um ponto baixíssimo. E agora é só cortar e arrematar.
E aqui eu vou passar um pouquinho de cola ali nessa parte de baixo dos meios pontos altos pra colar ali na saia e ele não ficar levantando, tá? Agora vamos começar os bracinhos com o fio rosa da cor da pele. Nós vamos começar fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel e na segunda carreira nós vamos repetir esses 6 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, chegando aqui no final da segunda carreira, nós vamos cortar o fio ali, porque a gente já vai trocar de cor. E vamos cortar aquele fio também que tá sobrando ali do anel. E agora, nós vamos trocar para o fio cinza escuro, tá? E vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo, pegando apenas na alcinha de trás do ponto. Lembrando que essa carreira de ponto baixíssimo nós não vamos contar. Chegando aqui no final dessa carreira de ponto baixíssimo, agora a gente vai começar a carreira 3, pegando novamente apenas na alcinha de trás do ponto e vamos fazer ali 6 pontos baixos, já arrematando aqueles fios ali da troca de cor. Chegando no final da terceira carreira, nós vamos cortar o fio e colocar o restante ali pra dentro. E agora, da carreira 4 até a carreira 7, nós vamos repetir esses 6 pontos baixos, pegando nas duas alcinhas normais e vamos fazer aí 4 carreiras retas sem aumentar e sem diminuir. Chegando no fim da sétima carreira, a gente vai dobrar o bracinho ao meio, passar a agulha de um lado para o outro e fechar ali fazendo 3 pontos baixos. E agora é só cortar, deixando o fio pra gente poder costurar. Agora a gente vai voltar naquelas alcinhas ali da troca de cor, nas alcinhas cinzas que sobraram ali, e vamos inserir o fio branco. E a gente vai fazer 6 aumentos de meio ponto alto, fazendo então um aumento de meio ponto alto para cada ponto. E aí, chegando aqui no final, a gente vai inserir ali dentro do primeiro ponto
fazer um ponto baixíssimo para fechar a carreira. E agora é só cortar e arrematar. E agora, com os dois bracinhos prontos, a gente posiciona ali na lateral do corpo, na última carreirinha do corpo ali, e vamos costurar. Pra costurar não tem segredo, a gente vai passar ali a agulha fazendo um pontinho no corpo, um pontinho no braço, até finalizar. Agora, vamos fazer a gola, fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel. Pra finalizar, a gente vai fazer ali um ponto baixíssimo pra finalizar. E agora é só cortar e arrematar. E agora a gente precisa colar essa gola ali no pescoço. Então, é só passar um pouquinho de cola ali do lado do arremate e colar ali no pescoço, centralizado no corpinho. E agora, com a cola lantejoula e algumas pedrarias, a gente vai fazer a decoração da boneca. Então, eu vou começar com as pedrinhas rosas bem pequenininhas para poder colar na gola. Então, eu vou passar ali a cola na gola por cima e colar 3 pedrinhas, uma mais embaixo e 2 na lateral. E aí fica assim, 3 pedrinhas coladas, 2 na lateral e uma centralizada. E agora eu vou pegar essas pedrinhas aqui de coração para colar na bota. Essas pedrinhas de coração, se você não tiver, você pode bordar, tipo como se fosse um Vzinho também, que fica exatamente o formato do coração. Então agora é só aplicar a cola ali na bota e colar o coraçãozinho ali.
E agora a gente vai aplicar um pouquinho de cola ali na blusinha dela, para poder colar uma meia pérola preta de 4 milímetros. E agora vamos bordar o rostinho dela. Vou passar um fio preto ali entre os olhos ali de um lado pro outro, pra ficar na mesma carreira, na mesma direção, pra gente fazer o delineado dela. E agora eu vou sair ali na parte externa do olho pra puxar o delineado. E assim eu já vou jogar esse fio ali pra cima, pra poder fazer a sobrancelha dela também. E aí é só fazer a mesma coisa do outro lado. Conta quantos pontos você fez de um lado pra fazer exatamente igual do outro. E aqui agora é só bordar a sobrancelha dela arqueadinha assim. A sobrancelha nem vai aparecer muito por conta da franja. E aí é só fazer a mesma coisa do outro lado, contando quantos pontos você fez ali. Agora vamos fazer as orelhas e vamos fazer com o fio rosa do tom da pele dela, fazendo 4 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e um ponto meio alto. No final, a gente faz uma correntinha e corta ali o fio pra gente poder costurar. E agora a gente vai posicionar essas orelhinhas ali com mais ou menos 2 a 3 pontos de distância do olho. E agora sim, é só costurar a orelhinha ali na cabeça. Pra finalizar essa parte do rostinho, a gente cola um coraçãozinho ali abaixo do olho. E como eu falei antes, se você não tiver a pedrinha de coração, você pode bordar um Vzinho ali com o fio rosa, que vai ficar exatamente o formato do coraçãozinho. E agora, pra finalizar essa parte do corpo, a gente vai aplicar glitter em toda essa parte cinza das pernas e dos braços. Então, eu tô aqui utilizando uma cola glitter e um pincel e vou espalhando aqui por toda essa parte cinza.
Agora, vamos começar o cabelo com o fio preto, vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora, vamos fechar o anel. Na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos, fazendo um aumento para cada ponto de base. Agora, na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira. Chegando aqui no final, a gente vai cortar aquele fio ali que tá vindo do anel mágico para ele não atrapalhar mais. E agora sim, a gente vai fazer aqui um ponto baixíssimo no próximo ponto. E agora a gente vai começar a subir 13 correntes. Chegando aqui no final, agora a gente vai voltar a partir da segunda corrente, fazendo 12 meio pontos altos. Então, chegando aqui no final, agora a gente precisa fazer a troca de cor. A gente vai inserir a agulha ali no próximo ponto. E agora a gente vai inserir o fio rosa. E a gente vai fechar ali a primeira mecha fazendo um ponto baixíssimo, fechando com o fio rosa. E agora vamos subir novamente 13 correntes. E agora sim, vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo 12 meio pontos altos. E aqui o esquema é sempre trocar a cor na próxima mecha, então a gente vai sempre intercalar entre uma mecha preta e uma mecha rosa. Então, chegando aqui no final novamente, a gente vai inserir a agulha ali e buscar o fio preto ali embaixo e fechar com ponto baixíssimo. Eu puxo o fio rosa ali pra deixar bem fechadinho. E agora, vamos subir novamente 13 correntes. E a gente vai repetir esse processo até ter 9 mechas. Então, a gente vai ter 5 mechas pretas e 4 rosas. Então, finalizando aqui até ter 9 mechas, como eu falei, a gente vai ter 5 mechas pretas e 4 mechas rosas. Então, agora a gente vai começar a parte da franja. E aqui a gente vai estar com o fio rosa e vamos começar fazendo aqui 9 correntes. E agora a gente vai voltar a partir do segundo ponto, fazendo ali 8 meio pontos altos.
E é o mesmo esquema, a gente vai inserir ali no próximo e puxar o fio preto ali e fechar com ponto baixíssimo. E agora a gente vai fazer 6 correntes. E a gente vai voltar a partir da segunda corrente fazendo 5 pontos baixos. E aqui, chegando no final, a gente vai inserir ele no próximo e trocar para o fio rosa. E a gente vai repetir essa mechinha de 6 correntes por 7 vezes, tá? Sempre intercalando as cores. Então, a gente vai fazer aí da mechinha 11 até a mechinha 17, repetindo essas 6 correntes e voltando com 5 pontos baixos. E aqui agora, chegando na última mecha, a gente vai fazer novamente 9 correntes. E vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo 8 meio pontos altos. Para finalizar, a gente vai prender ele dentro do mesmo ponto que a gente fez a primeira mecha. E agora é só cortar e arrematar todos os fios. E agora a gente vai fazer o penteado dela. Então, vamos começar com o fio preto, fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora, a gente vai fechar o anel e vamos fazer ali um ponto baixíssimo, unindo o último ponto com o primeiro. E agora, vamos subir 21 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 18 meio pontos altos. Chegando aqui no final, a gente vai inserir ele no próximo ponto e vamos trocar para o fio rosa. Então, a gente vai seguir o mesmo esquema do cabelo, sempre alternando as cores. E aqui, novamente, a gente vai subir 21 correntes, voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 18 meio pontos altos.
E a gente vai fazer isso até ter 6 mechas, 3 pretas e 3 rosas. E aí, quando a gente chegar aqui no final, vamos cortar o fio e arrematar todos eles. E a gente precisa fazer 2 peças dessas, iguais. E agora vamos começar a montagem do cabelo. E a gente vai posicionar ali o anel mágico do cabelo com o anel mágico da cabeça. Vamos começar posicionando aquelas mechas de 9 correntes ali na frente das orelhas. E agora é só posicionar as outras mechas grandes atrás das orelhas e as mechinhas da franja na testa. Agora a gente precisa colar todas as mechinhas, então é só levantar a mechinha, voltar ela pro lugar ali e colocar o alfinete. E agora, com a primeira parte do cabelo feita, a gente vai fazer agora o penteado dela.
Então, a gente vai inserir ali um alfinete nessa parte do avesso aqui de dentro, tá? E a gente insere o alfinete ali e vamos posicionar nessa segunda mecha rosa, tá? Atrás da orelha. Então, posiciona ali na lateral, mais ou menos na altura que você quer, e faz a mesma coisa do outro lado. Posicionando aqui, tendo mais ou menos uma ideia de onde vai ficar, agora a gente precisa colar. Então, eu vou tirar aqui, vou passar cola aqui nessa parte aqui, do lado certo, tá? Esse lado aqui, só no anelzinho mágico. E aí, a gente vai colar ali na mechinha rosa. E aí, firma ali, abaixa algumas mechinhas e coloca um alfinete ali, tá? E agora a gente precisa fechar esse penteado para ele ficar organizado. E aí, como a gente colou o anel mágico ali centralizado, vão ficar 3 mechinhas para baixo e 3 para cima. Então, a gente vai colar uma mecha na outra. Então, vou passar a cola ali na mecha de cima e colar na mecha de baixo. Fazer a mesma coisa com a mechinha do meio ali. Então, passar a cola na mecha de cima e cola ali com a mecha de baixo. E agora, para finalizar, a gente precisa unir essas mechinhas uma nas outras. Então, eu vou passar cola aqui na lateral da mechinha e colar na lateral da outra, tá? Para ficar uma coisa só. E aí, depois de unir tudo aqui, é só colocar um alfinete e esperar secar. E agora a gente vai reproduzir a mesma coisa do outro lado. E aqui, pra finalizar, a gente vai levantar um pouquinho esse penteado, passar a cola aqui embaixo, pra ele poder ficar bem grudadinho na cabeça. E aí, gruda de volta. Então, o cabelinho dela fica assim, bem organizadinho e o penteado fica bem bonito. Agora, com a pérola branca, a gente vai fazer os brincos, tá? Então, eu vou colar ali uma meia pérola branca em cada orelhinha dela. E aí, você pode fazer o brinco como você preferir. E agora, para finalizar a nossa Draculaura, a gente passa ali um pouquinho de blush rosa no nariz e nas bochechas dela.
E é isso, a Draculaura está pronta. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. E eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.